Naquele tempo, entre colinas silenciosas e campos ressecados pelo sol do deserto, um homem caminhava cabisbaixo. Seus pés, feridos pelas pedras do caminho, mal sustentavam o peso da sua dor. Seu nome era Eliã, um pai, um crente fiel. Um homem que anos antes havia levantado os braços aos céus em gratidão por um milagre que recebeu. Seu único filho, Samuel. Mas agora, a promessa que lhe fora dada parecia ter se transformado em uma maldição. Samuel havia partido de casa. Levara consigo não apenas os bens da família, mas também a paz do coração de Eliã. E naquele silêncio quebrado, apenas pelo vento entre as oliveiras, Eliã clamava: Senhor, por que tiraste de mim o que tu mesmo me destes? A resposta não vinha, só o eco da sua própria voz. Enquanto os vizinhos cochichavam às suas costas, dizendo que talvez seu Deus tivesse se esquecido dele, Eliã continuava sua rotina em silêncio. Acordava antes do sol e no alto da colina orava pelo filho. Todos os dias, sem falhar. Ele não sabia onde Samuel estava. Só sabia que o filho havia se afastado, levado pelas ilusões de riqueza e liberdade, encantado pelas luzes e mentiras de uma cidade distante. Aquele pai, no entanto, não desistia, porque o amor de um pai verdadeiro resiste à ausência, suporta o silêncio, sobrevive à dor. E dentro dele havia algo maior que a tristeza, havia esperança. Eliã acreditava que, mesmo longe, Samuel ainda podia ouvir a voz de Deus, chamando-o de volta. Do outro lado, Samuel enfrentava as consequências da sua escolha. O dinheiro que o iludiu se foi rápido como areia, escorrendo entre os dedos. Os amigos que o rodeavam enquanto ele pagava as festas desapareceram com a mesma velocidade. Agora ele estava só, com fome, com vergonha e com o coração dilacerado por lembranças que tentava enterrar. As mãos que antes seguravam cálices agora pediam pão. Os olhos que brilhavam com soberba agora estavam baixos, pesados de arrependimento. Foi nesse abismo da alma que Samuel, sentado entre porcos, olhou para o céu e lembrou-se do rosto de seu pai, da comida quente, da oração antes do sono, da paz que, sem perceber, ele havia jogado fora. Lágrimas escorreram e, com a voz embargada, ele sussurrou: Pai, eu pequei. O caminho de volta foi longo. Não pelo trajeto, mas pelo peso que Samuel carregava em cada passo. A vergonha era um fardo maior que qualquer mochila. Ele não esperava perdão, só queria ser recebido como um servo, nada mais. Mas quando ainda estava longe da casa, uma figura correu ao seu encontro. Era o pai, Eliã. Os olhos cansados agora brilhavam com lágrimas. Os braços se abriram antes das palavras. E o abraço foi o primeiro milagre que Samuel presenciou naquela manhã. Não houve cobrança, não houve julgamento, houve festa, porque o que estava perdido foi achado. O que estava morto reviveu. O amor de um pai foi mais forte do que o erro de um filho. Essa não é apenas uma história sobre um pai e um filho. É sobre você, sobre mim, sobre todos nós, que em algum momento nos afastamos da verdade, nos perdemos em ilusões e acreditamos que não merecemos mais ser amados. Mas há um pai que nunca desiste, que espera, que olha para o horizonte todos os dias esperando o seu retorno. Não importa o quanto você errou, nem quão longe foi, há um abraço te esperando, um perdão que já foi liberado, uma casa que nunca deixou de ser sua. Volte, porque quem te ama de verdade nunca fecha a porta, e Deus nunca deixa de chamar. Você já parou para pensar como uma simples festa pode revelar tanto sobre o amor de Deus? Numa pequena aldeia, onde o silêncio era quebrado apenas pelo som do cotidiano, algo extraordinário aconteceu. Imagina só, músicos tocando, fogo crepitando e o melhor bezerro sendo preparado às pressas. O motivo? Um filho que havia partido estava voltando para casa.
Não era uma volta triunfante, era uma volta quebrantada. Mas para Eliã, o pai, isso não importava. O que importava é que seu filho estava de volta. Sabe aquele momento em que você toca o fundo do poço? Foi exatamente ali que esse filho encontrou seu maior arrependimento. E foi também ali que descobriu que voltar para casa exige mais coragem que partir. Mas essa história tem outro personagem, o filho mais velho. Aquele que nunca saiu, mas também nunca esteve verdadeiramente presente. Com o coração fechado e o rosto endurecido, ele observava a festa de longe, pesando o amor do pai como se fosse uma questão de justiça. E é aí que vem a grande lição. O amor de Deus não funciona como uma balança. Não é sobre merecer, é sobre receber. É sobre ser abraçado mesmo antes de explicar. Ser perdoado antes mesmo de confessar. Essa história não ficou presa naquela aldeia. Ela ecoa até hoje em cada um de nós. Quem nunca se sentiu como o filho que partiu? Ou talvez como o filho que ficou, mas com o coração distante. A verdade é que Deus não está esperando que você limpe sua vida para só então te receber. Ele quer te abraçar agora, exatamente como você está. Porque é o amor dele que transforma, não nossos esforços. Se você se identificou com essa mensagem, não guarde só para você. Compartilhe com quem precisa ouvir. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Os momentos em que Deus parece silencioso, mas seu silêncio fala mais que 1000 palavras. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.